Olá, galerinha! Estamos de volta para mais uma aula de irrigação e drenagem. Sou a professora Alessandra, aqui do campus de Nova Chavantina, da Universidade do Estado de Mato Grosso. E nós vamos falar sobre irrigação localizada. Na aula passada, mesmo que eu não estivesse aqui, eu estava falando com vocês sobre a importância da irrigação. Era uma introduçãozinha, explicando mais ou menos o que era, como era, as vantagens, desvantagens. E qual era a importância? Desta vez, nós vamos falar sobre a seleção dos emissores. Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho dos tipos de emissores. Mas sabendo que para a seleção dos aspersores, nós temos a disposição que eles vão ficar no campo. E se vocês precisam conhecer o seu emissor para saber que tipo de disposição você vai fazer. Precisa conhecer qual cultura que você vai colocar no campo para saber se você vai fazer, por exemplo, uma irrigação pontual. Ou, sei lá, unidade de emissor. Vamos imaginar que você queira fazer por árvore. Então, seria a mesma coisa. Eu não faria uma faixa contínua, eu não faria uma linha de emissores contínuos. Qual que é a diferença entre unidade emissora, que seria por árvore ou pontual? Seria quando eu tenho meus emissores. Eu coloco ele individualmente, com espaçamentos que possibilitam a identificação clara do seu ponto de emissor. Vamos imaginar que, vamos imaginar que esta linha aqui, que eu estou aqui, essa faixa contínua que está aqui, seria uma faixa contínua de irrigação, certo? Só que se eu estivesse falando sobre uma coisa pontual, seria uma parte de emissor, cada ponto que está aqui, olha, esse ponto que está aqui vai ter uma irrigação. Mais espaçadamente, vou ter um outro ponto aqui, que seria a sua irrigação. Então, seria pontos separados, então teria uma parte mais seca. Então, seria muito visível, seria fácil ver a identificação de vocês encontrarem esses pontos mais claros. Esses pontos mais específicos de emissores. Quando você falar de uma linha emissora, uma linha contínua, uma faixa, fica muito difícil de você visualizar os pontos dos emissores. Por quê? Eles estão muito próximos e aí dificulta a identificação isolada, mas vocês vão ver uma faixa molhada, né? Ou seja, o padrão que vai ser na linha lateral vai ser contínuo. Então, isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar primeiro sobre a seleção dos emissores, qual que você vai usar, qual é melhor, os tipos de emissores. E aí, depois, a gente vai falar sobre área molhada, vai falar sobre porcentagem sombreada. Vamos falar um pouquinho na próxima aula. E aí a gente encerra falando sobre isso e logo em sequência, depois de falar sobre a seleção dos aspersores de exposição que está no campo, a gente vai cair direto, porque a gente vai ser praticamente um manejo também da localizada. Depois disso a gente cai no dimensionamento, aquele que vocês mais gostam de fazer, eu tenho certeza. Do lado de cá, pessoal, olha onde eu tô. Vamos falar agora sobre tipos de emissores. Quais são os nossos emissores? Lembra que nós falamos sobre gotejamento, falamos sobre microaspersor? Nós explicamos que seria a microirrigação, na verdade, nada mais é que a nossa irrigação localizada. Tanto microirrigação, tanto irrigação localizada, nós temos dois sistemas, que seria esse daqui, que seria o nosso gotejo, e que seria esse daqui, que seria o nosso microaspersor. Vamos falar alguns tipos de emissores que existem e vamos falar sobre o tipo de emissor IN, o ON, o gotejamento autocompensante, vamos falar sobre emissores de multissaída, os microtubos, vamos falar sobre as mangueiras gotejadoras, aquelas muito comum, popular, as pessoas conhecem ela. Vamos falar dos gotejadores regulares. E aí, nisso, eu tenho um pacotinho aqui. Eu trouxe alguns exemplos, não foram muitos, porque não foi o máximo que eu consegui trazer para vocês. Tem uma sacola cheia de exemplo aqui, espero que ajude vocês. Mesmo que eu tenha colocado alguns vídeos para vocês, eu quero tentar explicar algo, talvez que vocês não tenham entendido das outras explicações de outros vídeos. Então, para tipo de emissores, nós temos o quê? Opa, voltou uma, calma. Gotejamento.
Qual que é a nossa função do gotejo? Nós temos diferença. Olha, se vocês voltarem, eu vou voltar um slide anterior. Olha só. Nós estamos falando de gotejamento, são tipos de emissores, o microaspersor e nós temos o gotejamento. O gotejamento ele vai formar gotas, enquanto o microaspersor vai formar um raio molhado, mas um raio molhado menor que o seu aspersor, com uma pressão menor, com uma vazão menor e um raio menor. Então seria um raio que irá molhar o seu solo. Enquanto gotejamento, ele vai ter a função de conduzir essa água. Vamos supor, eu tenho uma água que passa pela essa tubulação. E essa tubulação, cada furo que ele tem, olha, vamos imaginar que tem um furo bem aqui, tá vendo? Olha, esse furo que está aqui, ele pode ser tanto in como on, ele vai fazer uma formação de uma gota e que vai cair próximo ao seu sistema radicular. E esse quanto vai cair gotas, vai cair gotas fracionadas, vai cair sob diferentes tipos de pressões e tanto in como on vai acontecer então o molhamento. Seria mais ou menos assim, olha. Se vocês conseguirem ver a imagem ao lado, esse aqui foi o nosso professor Everton, ele tem uma plantação de tomate e ele filmou pra gente isso lá no... A gente coloca, esse vídeo é lá do Amo Agro, lá da página Instagram. Nós temos no Instagram o Me Salva Agro, temos o Amo Agro, então nós temos umas páginas no Instagram. E esse vídeo foi retirado lá do Amo Agro, que o professor Everton nos emprestou esse vídeo para vocês visualizarem como que é a formação, como que forma essas gotas. E ela, literalmente, são gotinhas que vão caindo sobre a superfície e que é para atender seu sistema radicular. Então, isso é o gotejamento, tá? E aí nós temos o quê? Os nossos tipos de tubos, vamos dizer assim, nossos tipos de gotejadores. É claro, o gotejamento, eu estava explicando para vocês como que funciona, mas cada tipo de gotejamento tem os seus emissores. Por exemplo, nós temos esses emissores, nós chamamos eles de IN. Esses emissores IN nós chamamos de tubo-gotejadores. Por quê? Esse emissor que vocês estão vendo bem aqui, olha só, bem aqui, ele, olha só, ele é instalado entre dois trechos da sua tubulação. Olha só, esse gotejador está bem aqui. Eu vou instalar, por exemplo, uma tubulação aqui e uma tubulação aqui. Ou ele pode ser simplesmente preso, ele pode ser fixo, ele pode ser embutido dentro da sua mangueira de polietileno. Então, são dois tipos de emissores, mas eles são IN. Esse gotejador que vocês estão vendo aqui, ele é instalado aqui internamente dessa mangueira, ou você simplesmente coloca a mangueira aqui e outra aqui, já que vocês estão olhando aqui. Então, são emissores que ele acaba colocando entre dois trechos de tubulação. Essas daqui que vocês estão vendo, vocês colocam o espaçamento que vocês querem. Quando ele já é dentro da tubulação de polietileno, que ela pode ser com labirinto, ela pode ser com pré-filtragem, ela tem uma uniformidade, essas aqui também pode ser, aí já é pré-estabelecido o seu espaçamento. E aí ela pode ser de mangueiras flexíveis de polietileno que instala ela, ou ela também pode ser aquelas tubulações de polietileno um pouco mais rígidas, que seriam essas daqui, e que seriam, vamos imaginar que seria essa tubulação aqui, olha só. Olha o barulho. Deveria ter colocado aqui em cima, né? Vamos colocar aqui. E olha, essas aqui, olha, um pouco mais rígidas, ó, mais firmes, mas também são de polietileno. E aí essas mangueiras aqui mais firmes, essas daqui são mais flexíveis, tá? E a diferença entre essa e essa. Mas as duas vocês podem fazer a instalação e ela seria IN, e que teria então a instalação do seu gotejo, né? Então seriam tubos gotejadores, que seriam esses daqui, olha só, são tubos, e aqui internamente, sobre ele, né, vai ser instalado então essas mangueiras flexíveis que estão aqui. Essa parte aqui seria o seu orifício, onde seria essa parte que vocês estão vendo aqui, seria o labirinto que vocês estão passando, a água vai passar por aqui e vai fazer o gotejamento. Aí esses tubos são então inline, são internamente, então quer dizer que, olha só,
Tá vendo essa tubulação aqui? O gotejamento tá aqui dentro. E bem aqui, ó, isso aqui ela tá descapada só para vocês verem como que funciona o labirinto também. Mas ela tá encapada, então ela tem uma tubulação aqui. Então ela fica inline, dentro. Nesse daqui, nós vamos falar sobre o gotejo online. Agora, se o inline ele estava internamente, então quer dizer que com online ele vai estar externamente, a parede ela vai estar externamente a sua linha lateral. Ela não vai estar mais internamente a sua linha lateral, ela vai estar externamente. É como se eu colocasse um emissor. Tá vendo? Esse daqui, pessoal, é um nebulizador, tá? Ele não é um gotejamento online. E eu vou colocando ele aqui. Ele tem, se vocês olharem, olha, ele tem roscas, tá vendo? Se vocês não podem fazer que o orifício seja muito largo, porque senão pode fazer com que saia água por aqui. Mas só que vocês também podem fazer a instalação nesse material aqui, que ele faz a vedação da água, e vocês podem colocar ele aqui. Nós chamamos acho que de chupeta, alguma coisa assim, mas eu vou verificar o nome e falo para vocês. Olha só. Você vai fazendo a instalação e vai rosqueando, e até que ele fique fixo. Se você não quer, é só você fazer a retirada. Então, isso aqui seria um online, seria externamente. Diferente desses daqui, aquele que eu mostrei para vocês, esse daqui, ele já tem, ele não é de rosca, ele já é aquele que vocês fazem a instalação, deu um pouco mais de dificuldade, porque vocês precisam fazer o quê? Ter força para fazer a instalação dele no orifício que você fez. A hora que você fizer a força para colocar aqui, vocês vão escutar um barulho e ele vai fazer com que já seja instalado. Olha, aí você instalou ele aqui, e ele não tem como você ficar rosqueando, você tem que fazer uma força para colocar ele. Para você tirar, ele fica um pouco mais difícil. Como ele tem essa parte aqui, olha só, chanfrado aqui, quando você vai colocar na parte interna, olha, quando você coloca na parte interna, vocês vão fazer com que entre mais fácil, mas na hora de sair, ele sai com um pouco mais de dificuldade. E vocês não podem fazer com que o orifício que vai ficar o seu emissor, ele seja muito largo, porque senão vai ficar vazando nesse ponto. Então, ele vai dar um pouco mais de dificuldade para entrar, mas a vantagem desses gotejadores online é que eles podem ser instalados à distância e o espaçamento que vocês quiserem. E eles podem ser colocados vamos supor que vocês queiram uma vazão maior. Vocês podem colocar 3 juntinhos, bem próximo à planta, em vez de ou colocar um e depois de 10 ou 50 centímetros ou 1 metro colocar. Vamos supor que fique esse espaçamento que fique junto. Depois você anda mais 1 metro, coloca a mesma distância. Então, essa vantagem de vocês terem gotejadores instalados na sua parte, na tubulação de polietano mais rígida, ela ser instalada online, porque eu vou pré-estabelecer a distância que eu quero. E aí, essas daqui, pessoal, essas daqui, vou mostrar daqui a pouco para vocês, vou explicar que são os gotejadores reguláveis, tá? E aí, o que acontece? Quando vocês instalam eles à distância que você quer, você tem diferentes tipos de gotejadores, com as cores que vocês desejam. Vamos dizer assim, você vai instalar ele na parede da sua linha lateral de irrigação, vamos dizer assim, no seu microtubo, e essa quantidade que você vai pré-estabelecer e a vazão que vocês querem, a pressão que vai trabalhar ali, depende do seu projeto, é tudo pré-estabelecido. Você vai pegar um catálogo, você vai escolher a vazão que você quer, a pressão. Então, vamos dizer assim, você vai escolher por cor e o formato que vocês desejam. Existe no mercado diversos tipos de gotejadores online, e vocês fazem essa seleção. Seja esse que eu acabei de mostrar, azulzinho, que é regulável, ou esse daqui que é simples gotejador, mas ele não é autocompensante. Esse aqui já é autocompensante. Então, vamos dizer assim, depende do que você está comprando, do mercado, o que tem na sua região. Porque quando eu falo para vocês, autocompensante, autocompensado, ele vai se autocompensar, quer dizer o quê?
que está bem aqui, pessoal, olha só, bem aqui eu tenho uma membrana. Essa membrana, ela faz com que, vamos supor assim, essa membrana, ela é flexível, ela é de borracha e ela vai deformar quando submetida à pressão da água. Porque a água vai passar pela tubulação, ela vai entrar nesse ponto. Uma vez que ela entra, existe uma pressão, essa pressão dessa tubulação que ela vai entrar, vou pegar essa tubulação aqui mesmo, que não tem nada. Eu coloquei ele aqui, um emissor online, e a água que entrar por aqui, que ela vai entrar nesse ponto que está bem aqui, olha só, ela vai fazer com que essa borracha flexível, essa vermelhinha que está aqui, olha, essa vermelhinha, ela vai se deformar com a pressão da água e ela vai se restringir a sua passagem pelo orifício, a sua saída, deformando assim constante a vazão de todos os emissores de uma determinada área. E aí, quando você cessa a sua irrigação, ao final da sua irrigação, a sua membrana ela é reduzida, fazendo com que a passagem da água no gotejador fique desimpedida. Ela fique, ela dificulte, né? Que dificulte e facilitando assim a eliminação de eventuais partículas que acumularam ali. Então ela acaba sendo também um autolimpante. As pessoas são muito comuns usarem elas em áreas irregulares, em áreas, vamos dizer assim, tem mais ondulações, então seria mais usado para áreas regulares, mas não tem problema você usar ela em áreas regulares, porque como ela é autocompensante, ela vai se autocompensar, ela vai aplicar uma vazão constante. O que acontece? O que você é autocompensar? Quer dizer que todos os seus emissores, ela vai fazer uma vazão constante em todos os seus emissores de uma determinada área. Se você tiver numa linha lateral 20 emissores, quer dizer que nessa linha lateral que você está colocando, ela vai ter uma vazão constante, começo, meio e fim. Isso é autocompensar. Diferente se vocês tiverem esses aqui que não são autocompensantes. A água vai entrar dependendo de diferentes pressões, ela vai ter uma vazão diferente em um ponto, ela no meio do caminho vai ter outro, no final vai ter outro, então ela não autocompensa. Então, essa membrana flexível que vocês estão vendo aqui, vou mostrar mais um slide passar, olha. Essa membrana que passa, essa membrana que está bem aqui, olha, essa aqui, eu dei para ver aqui naquela foto anterior, ele era um autocompensante. Então, esse autocompensante é essa membrana que está aqui, que essa borracha flexível que aceita deformações, né, conforme a pressão entra, ela consegue, então, fazer com que autocompense em todos os seus emissores. E essa daqui, ela apenas tem um labirinto, apenas, ela não existe nenhuma membrana. Essa aqui, ela é mais fácil de ser retirada, eu tive que cortar ela para poder fazer, para vocês visualizarem a membrana, e essa daqui, ela é só de rosquear mesmo, você pode fazer a limpeza, essa é mais fácil, essas daqui são mais fáceis de limpar, porque vocês rosqueiam, vocês tiram, vocês limpam, e essas daqui, como ela tinha uma parte fixa, tá vendo? Olha só, ela não tem nada de rosquear, ela é fixa do jeito que está aqui, ela é muito mais difícil de se limpar, mas ela se autocompensa em relação a isso. Então, esses seriam seus gotejadores autocompensantes. Nós também temos autocompensantes na fita gotejadora, também se autocompensa. Isso aqui já falei. Tá. Gotejadores com múltiplas saídas. Vamos imaginar, eu tenho, tá vendo bem aqui? Esse gotejador, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saídas, mais ou menos, 6 a 7 saídas aqui. Cada ponto que está aqui, esse aqui tem 2 saídas, cada ponto que está aqui, ele aceita que eu coloque bem aqui, pessoal, olha só. Tá vendo isso aqui? Essa mangueira mais fininha, quando vocês comparam ela com um polietileno, por exemplo, olha, ela é uma mangueira mais fininha do que uma mangueira de polietileno, tá vendo? Olha só, ela é muito mais fininha.
com a mangueira de polietileno. Essa mangueira mais fininha aqui, nós chamamos ela de microtubos, tipo espaguete, assim. Nós chamamos ela de espaguete, mas se vocês vão ver no próximo slide, que ela tem um nominho em inglês, mas a gente chama assim de microtubos. Esses microtubos que vocês estão vendo, elas são instaladas em cada ponto de saída que está aqui, tá vendo? Olha, cada ponto que está aqui, eu instalo um microtubo. E em cada microtubo que foi instalado, olha só, aqui tem 2 saídas, aqui tem 4 e aqui tem 6 a 7. Vai ficar mais ou menos assim, olha só. Tá vendo aqui? Eu vou... Ficou por cima, olha só. Tá vendo essa aqui? Tá vendo que tem aqui, olha, 1, 2. Tá vendo aqui, ó? 1, 2. Isso que acontece quando você tem múltipla saída. O que seria múltiplo? Seria mais do que uma saída. Se você tiver uma saída apenas, você seria esse tipo de gotejador. Um gotejador autocompensante, um normal, que seja simples, que seja ele on, que seja ele in. Isso seria uma saída só. Passou de uma saída, ele vai ser múltiplas saídas. Então, ele vai, por exemplo, para cada vasinho que vocês forem colocar, ele vai ter, então, saindo desse orifício que está aqui, vai sair, então, de um emissor, mas que tem mais de uma saída, vai, então, ser, então, a sua irrigação. Esse emissor abastece esse vaso que está abastecendo esse vaso. Esse vaso está sendo abastecido por esse emissor que está aqui, que abastece esse ponto, esse e esse. Isso seria múltipla saída. Então, ele vai irrigar vários pontos simultaneamente. E o que acontece quando você tem os microtubos espaguete? Vocês podem fazer o quê? Esses microtubos espaguete, eles podem fazer... Esse aqui, olha só, eu não estou com múltiplas saídas. Olha só, presta atenção nesse daqui, olha, tá vendo? Eu tenho um ponto aqui, 2 pontos aqui, 3, 4. Isso aqui não... Cada ponto, furo desse, seria mais ou menos esse ponto que está aqui. Olha só. Seria esse pequeno... esse acessório que está aqui. Esse acessório, ele iria aonde está bem aqui. Ele seria instalado nesse buraco que está aqui. Olha, se eu fizer um buraco que está aqui, vou fazer com que o quê? Eu vou instalar ele aqui e ele vai ficar fixo. Então, seria um microtubo instalado numa tubulação rígida de polietileno. E esse microtubo faria, então, a irrigação que vocês precisassem. Ai, tô tentando tirar um negócio aqui, mas tá difícil, calma aí. Aí, achei, tirei. Olha só. Então, esse seria seu microtubo. Ao final do seu microtubo, estaria aqui, olha só. Então, seria a sua mangueira. Nossa, fiz uma bagunça aqui, calma aí. Aí. Então, seria como se fosse a sua linha lateral. Teria seu microtubo instalado nele. E ao final dele, você teria a saída de água que está bem aqui. Essa foto que está aqui, vocês estão vendo que bem aqui, olha só, tem uma estaca aqui, e nessa foto tem uma estaca aqui. Eu vou puxar essa foto e vai ficar o quê? Tá vendo essa foto aqui? Olha só, tem uma estaca bem aqui, o microtubo está aqui, tinha essa foto anterior também, olha só, esse aqui não tem nenhum emissor, é apenas esse ponto aqui, apenas esse, instalado na mangueira direto. E aí, o que vocês têm do outra foto que é diferente dessa? Também é um emissor, só que é esse emissor que vocês estão vendo aqui, olha. Opa, nossa, que bagunça. Esse emissor aqui, olha, que está instalado online aqui, eu instalei ele dentro desse emissor que está aqui, desse gotejador, e ficou então esse emissor, esse gotejador saindo microtubo e bem ao final aqui tem uma estaca. Esse daqui é apenas não é um pequeno emissor, olha, é um pequeno parte de engate. E esse daqui vai fazer o quê? Cada um deles aqui vai sair então também a sua irrigação.
E ao final das duas fotos existem o quê? Isso aqui é uma estaca, tá vendo bem aqui, olha, eu ampliei a foto e coloquei ela bem mais próxima. Presta atenção que tá saindo uma água bem aqui, tá vendo? Essa água que tá saindo ao final desse microtubo aqui, olha, deste microtubo que estaria na sua estaca menor, porque a estaca que eu tenho aqui, pessoal, ela é uma estaca maior. Essa estaca que está aqui, ela é uma estaca, é igual uma haste de aspersão, que é para aumentar, fazer a altura do seu aspersor. Essa daqui, ela vai aceitar, ela teria o mesmo diâmetro da entrada desse microtubo, e você colocaria essa pequena estaca enfiada ali. Isso seria, então, também uma irrigação com microtubos, não teria problema nenhum. São tubos de pequeno diâmetro, que ele pode variar de 0,6 a 1,5 milímetros. Depende como que vocês vão encontrar no mercado, depende da fabricação, da marca. Então, eles podem ser instalados diretamente na mangueira de polietileno, ou ele pode ser instalado junto com o emissor. Então, eles são conhecidos como... Então, eles acabam sendo o gotejador online, ou ele acaba se instalando no seu microtubo ao longo da sua linha lateral. Esses seriam seus microtubos. Já esses daqui, pessoal, eu tenho o quê? A mangueira, ela pode ser mangueira, fita gotejadora, fita com gotejador integrado, ela pode ser tubo de emissor com mangueira gotejadora, ela pode ser conhecida como gotejamento, mesmo gotejador. O que eu estou falando com vocês não sei se vocês já conheceram, já viram, se vocês compararem com essa daqui também é de polietileno, só que ela é mais rígida, mais firme, eu não consigo apertar. Essas daqui são de polietileno mais flexível, olha, ela é molinha, não sei se vocês estão conseguindo ver, olha, ela é molinha. Elas são bem mais flexíveis. Essas tubulações de polietileno têm uma espessura fina. Não sei se vocês conseguem visualizar. Cadê a câmera? Aqui, visualizar, tá vendo? É de uma espessura bem fina, aonde vocês conseguem instalar, olha só. Deixa eu pegar aqui, cadê? Onde eu coloquei? Olha, são bem fininhas, aonde eu consigo, eu abrir essa mangueira, essa parte que está aqui, tem bem um emissor aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, olha só. Tem um emissor aí. Esse emissor que vocês estão olhando, eu fiz o quê? Eu fui lá e abri e coloquei eles bem aqui, olha só, recortei. Esses aqui, elas são emissores que são instalados na parede internamente, então seriam também inline, durante o seu processo. Vamos dizer assim, conforme estiver executando, estiver montando, um aparelho vai lá, pega eu retirei, tá? Tem olha, isso aqui seria o seu emissor. Vamos colocar mais perto. Esse seria o seu emissor. E se vocês estão conseguindo ver, existe também um labirinto bem aqui, olha só. E bem aqui ao final, olha só. Vocês conseguem ver a vazão que vai sair do microtubo. Ele vai passar por essa parte do labirinto, a água vai entrar por aqui. A água vai passar bem aqui na entrada do labirinto, olha só. Ela vai entrar nessa parte mais grossa aqui e vai passar a água, vai entrar, vai passar nesse labirinto e vai sair ao final aqui, vai sair o gotejo. Bem aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, olha só. A saída seria nessa daqui, nesse pequeno orifício que está aqui, seria a saída do seu gotejo. E aí, cada cor, lógico, depende das cores, igual no microaspersor, no aspersor, as cores vão determinar qual é a sua vazão. E aí, o que acontece? Essas mangueiras flexíveis, eu instalo esse emissor na parede, e a hora que ela se fecha, ela vai ficar, então, inline, tá vendo? Ela apresenta diferentes espaçamentos, tem de 10, de 15, de 20 centímetros entre os emissores, são diferentes espessuras de parede. Essas aqui são mais flexíveis, então depende de cada critério do seu projetista, do seu cliente, o que você tem no mercado mais próximo, que é mais fácil o acesso. Vou mostrar para vocês aqui, olha só, não é propaganda, mas eu ganhei
e uma mangueira transparente, porque eu mostrei para vocês de polietileno. Isso daqui, olha só, eu lembro que eu falei para vocês que existe de diferentes espessuras, que vai existir de diferentes tamanhos, cores de vazão. Então, olha só, essa aqui é de transparente, mas elas não são transparentes, tá? Elas são todas pretas, escuras e de polietileno. Isso aqui é só uma parte demonstrativa. Essa daqui, olha só, é uma parede mais rígida, só que eu consigo... É um pouco mais flexível do que essa daqui, por exemplo, que ela é muito mais dura, eu faço a mesma força e ela é muito mais rígida. Comparado com essa daqui, que eu aperto e faço menos força ainda, já consigo deformar a sua parede. Então, são, como eu disse para vocês, diferentes espessuras, depende da espessura da sua parede, depende do seu projeto, depende do seu projeto, dependendo do seu emissor, existe diferentes tipos de emissores, olha só. Tá vendo? E essa daqui seria aquela que eu acabei de mostrar para vocês, se vocês conseguem visualizar, ela tá também aqui, eu não recortei para vocês olharem, mas ela tá bem aqui. E aí, o que vocês têm? Nessa parte aqui, todas elas, quando vocês visualizam, essa daqui não tem a entrada de água que vocês vão fazer, essa aqui, o orifício dela é aqui, olha, tá vendo? E o orifício dessa daqui, do micro, da fita, ela é, olha só, se vocês olharem bem, ó, ela tá bem aqui ao final aqui, e ela é uma fitinha bem fininha, bem fininha mesmo. Essa aqui seria, então, os exemplos que eu trouxe para vocês. Esse daqui, pessoal, seria os exemplos de tubo gotejadores, né? Esse daqui seria o que eu te falei, autocompensante. Esse aqui já não é esse aqui é o de labirinto. E esse que eu mostrei para vocês aqui é também o autocompensante. São tubos gotejadores. E esse aqui é a nossa fita gotejadora que nós estamos vendo, que eu acabei de mostrar para vocês. Não sei se vocês lembram, que é igualzinha. Então, esses aqui são os exemplos que eu trouxe para vocês de fita. Deixa eu ver o que mais. Essa aqui é uma imagem para vocês entenderem como que é a fita, como ela funcionando, para vocês terem uma noção, já que eu não tenho nenhum vídeo, só tinha aquele vídeo que o professor Everton emprestou pra gente, eu não tenho mais vídeo dele funcionando, então, para vocês visualizarem a mudinha recebendo água bem próximo ao sistema radicular. Nós temos aqui, são 3 linhas, para fazer o abastecimento, aqui vai vir mais linhas de muda também. E isso aqui, pessoal, olha só, devo repetir essa imagem um pouquinho mais para frente, mas olha só, isso aqui seria as 3 linhas, isso aqui, olha só, essa aqui é a sua linha principal, tá vendo? Bem aqui, olha, eu tô recebendo, ela pode ser a linha secundária, ela pode ser aqui a linha primária, secundária, linha de derivada, depende de como está o seu projeto. Ela pode ser aqui a linha principal, essa aqui ser a linha principal e aqui derivada, ou a linha principal e aqui se derivar, mas as linhas laterais sempre serão, essas aqui, as linhas laterais sempre abastecerão abastecerão as suas plantas. E aqui, cada ponto desse, você pode fazer se você quer irrigar ou não, então isso aqui seria uma sub-área, uma sub-área, uma sub-área, isso aqui seria uma área total. Deixa eu ver. Aqui também, olha só, cada canteiro está recebendo também, cada planta recebendo, essa aqui, olha só, é uma fita por linha, não é uma planta com 2 fitas, então cada linha de planta tem uma fita gotejadora, então quer dizer que são 2 linhas de plantio com 2 linhas de gotejo. E esse daqui, pessoal, são os nossos emissores reguláveis, olha só. Tá vendo? Opa, calma aí. Ele é assim. Por que ele é regulável? Ó, se eu retirar aqui, vocês vão ver que ela vai abrir. Então, qual é o meu conselho? Quando vocês forem instalar esse sistema aqui, vocês retirem essa parte do emissor.
que ele vai tentar manter relativamente constante, não vou dizer que vai ser constante, porque ele não é autocompensante, mas ele aceita variações de vazão, ele aceita variações de pressão, dentro dos limites específicos do seu fabricante. Então, ele vai ter as mesmas funções de um gotejador comum, não os autocompensantes, autocompensado. Aqueles que o comum, aquele que eu mostrei para vocês, o normal, e com a vantagem que me possibilita a regulagem da minha vazão. E que ainda a minha vantagem, que dele ser online, olha só, eu vou regular ele conforme eu quero. Além dele ser, eu posso colocar a distância que eu quiser. Então, esse aqui seria uma parte com... Se vocês conseguem visualizar, conforme eu quero aumentar ou diminuir, eu vou rosqueando aqui dentro do meu gotejador e eu vou colocar mais ou menos vazão, dependendo do tanto que vocês abrirem ou deixarem mais fechado. Quanto mais vocês fecharem, seu gotejador está fechado. É igual a torneira. Então, vocês também podem fazer essa regulagem. Isso aqui é muito fácil de encontrar. Vocês podem encontrar isso em casa de construção, em casa de fazendeiro. Alguns ainda vem especificado alguns detalhes. Esse aqui que eu comprei aqui da casa de construção aqui, não veio nada especificado. Não veio nada dizendo o que seria. E... nem esse microaspersor também, ele também não vê nada especificado. Mas essa é uma das vantagens que você tem de comprar, de ter fácil acesso. Mas se for para colocar, por exemplo, na sua plantinha, para você fazer, só para não passar sede, a sua água, for numa horta pequenininha. Agora, se for algo comercial, se for de grande escala, se for para venda, se for você pensar em um projeto grande, não é aconselhável que você faça esse tipo de dimensionamento sem você saber a vazão. O que vocês podem fazer? Vocês aprenderam comigo hidráulica, que vocês conseguem saber a vazão dos emissores. Isso é muito fácil. É só vocês usarem o que a gente aprendeu lá em hidráulica e aplicar para saber qual é a vazão. Se não vem especificado, faça o teste de campo que vocês conseguem saber qual é a vazão. Isso é muito simples, aprendemos lá na hidráulica. Agora vamos falar sobre os microaspersores, pessoal. Olha só, pessoas, olha só. O que eu encontrei? Eu encontrei esses daqui numa casa de construção. Vocês podem comprar esse microaspersorzinho aqui. Por incrível que pareça, não tem nada escrito aqui, não fala de vazão, não fala de nada. Apenas diz os códigos que é. Então, ele fala que código que é para eu saber que medida que eu tenho. Se a entrada é meio, 3/4, 1 polegada, 1/6. Então, não me fala nada, apenas um microaspersor com bailarina simples. Por que é bailarina, pessoal? Olha só. Bailarina. Não sei se vocês já viram alguma bailarina mesmo, literalmente aquela bailarina que usa sapatilha, aquela que dança, daquele filme Cisne Negro, aqueles mesmos. E olha só, ela vai tocar de roda e ela vai ser a sua bailarina fazendo a sua irrigação aqui, olha. Então, esse seria seu microaspersor. Mas a microaspersão em si, no geralzão, ela é dividida em microaspersores e difusores. Tem aqueles spray também, aqueles spray microjet também, que eu vou mostrar umas fotinhas para vocês. Então, a microaspersão, nós temos o gotejamento e nós temos a microaspersão. Os gotejadores foram divididos em vários emissores. A gente viu o in, on, cada um expliquei um pouquinho, bem bagunçado aqui, mas eu expliquei para vocês. E nós temos, então, a microaspersão, que divide, então, entre microaspersor, difusor, os sprays microjet. Então, o que é? O microaspersor, o gotejamento, ele vai aplicar aquelas gotas através daquele pequeno orifício que tem aqui na sua tubulação, olha só. Esse pequeno orifício, enquanto os nossos aspersores, olha, deixa eu ver aqui. Enquanto os nossos aspersores, eles vão fazer a aplicação, eles vão pulverizar a água, tá? Através do ar, igual se fosse um aspersor mesmo. Tem a pulverização de água
por meio de algum tipo de elemento geratório ou não geratório, tá? Porque os difusores, vocês vão ver que eles não possuem movimento giratório, são estacionários. Então, essa microaspersão, assim, ela tem um movimento de aplicar água por algum tipo de elemento, que seja o seu emissor, seja qual seja ele, e ou por placas defletoras, ou por bocais, propriamente dito, né? Essa distinção entre microaspersão e difusão, vamos dizer assim, para a parte hidráulica, ela não é tão significante, mas ela dá uma noção do que vocês estão fazendo e como vão fazer. Então, nós temos esses... a microaspersão, ela pode variar de 20 litros alguma literatura, depende de onde você vai estar buscando. Tem autores que falam que é de 20 litros por hora a 160 litros por hora. Tem outros autores que falam que é de 20 litros por hora a 300 litros por hora. Então, vai depender da onde, como vocês estão fazendo. E tem alguns autores que falam que a pressão pode variar de 100 kPa a 400 kPa, a 450, 400, 300. Então, isso aí é muito variado, dependendo do autor para autor. Mas eles trabalham, se você for falar isso em MCA, por exemplo, que é muito mais fácil vocês trabalhar, porque a gente fala muito isso em projeto, dimensionamento, em contas, em exemplos, igual lá em aspersão. Nós trabalhamos muito com MCA. E aí nós falamos muito sobre a pressão de MCA. Então, vamos lá. Se eu estou falando de microaspersores, microaspersão, por exemplo, eu estou trabalhando numa pressão de 5, no máximo 20 a 30 MCA. Tem autores que falam de 20 MCA. Tem autores que falam de 30 MCA. Então, depende da literatura que você está buscando, mas é de 5 a 30. E a vazão vai variar de 20 a 160 ou ali de 20 a 300, 360, 300, aí depende do que tem no mercado. Aí o que acontece? Como que surgiu o microaspersor? Para ter uma alternativa, vamos dizer assim, eu não quero usar aspersão, mas eu quero usar... que me atenda maiores vazões, uma área, um raio maior de molhamento, o meu volume de solo molhado, eu quero aumentar a minha área, mas eu não quero trabalhar com aspersão. Então surgiu essa alternativa. Eu não estou nem em gotejo, não estou em aspersão, eu estou no meio termo. Eu estou num raio menor, com pressão menor, uma vazão menor, mas eu estou aumentando a minha área. Um outro ponto que fez que surgissem os aspersores foi que os gotejos, por ter um orifício tão pequenininho que eu não consigo nem mostrar para vocês, olha só, nem consigo mostrar esse orifício para vocês aqui, esses pontos, olha, não sei se vocês conseguem visualizar, é muito fininho os orifícios, é muito pequenininho. Então, o que acontece? Por ser muito fino, acontece muito entupimento. E também foi uma das alternativas que surgiu a microaspersão. Então, esses aí que eu estou mostrando para vocês agora, esses aí é o microaspersor. Esse aqui é a bailarina, essa é a bailarina. Então, são microaspersores que são instalados. Olha só, esse daqui, pessoal, seria haste ou estaca, tá? Não sei se a gente consegue visualizar. Ó, seria uma ponta que estaria no solo, e bem aqui ao final vocês têm um suporte para vocês colocarem o seu microaspersor, olha só, ó. Ele é totalmente desmontável. Essa parte também aqui, olha, ela é retirada também, ó. Então você tem o quê? Um suporte, seu microaspersor tá aqui com um suporte também. Se você quiser retirar ele daqui, também consegue. Então, depende de onde você quer colocar. E você, essa haste, ela já vem para quê? Para vocês fazer esse suporte aqui, fazer essa instalação. Então, o seu microaspersor, ele está instalado, olha, ele está instalado, fixo, e vocês fazem o quê? Colocam o seu microtubo nessa parte aqui, olha. Isso aqui seria sua entrada, seria seu bocal. Então, vamos lá, vamos falar sobre o que a gente tem. Então, isso aqui seria a sua haste ou estaca, tá? Uma das duas tá certo. Esse daqui seria seus microtubos, a gente já conversou. Esse aqui, ao final, seria o seu conector, lembra? Um acessório, esse bem aqui ao final seria um acessório de conexão entre a tubulação e
a tubulação e entre seu microtubo. E aqui seria, então, a bailarina. Essa bailarina aqui, ela é diferente, vou mostrar para vocês bem aqui. Eu vou retirar aqui e vou mostrar para vocês. Essa bailarina, ela ainda é uma bailarina, mesmo ela seja um pouquinho diferente, ela tem uma saída bem aqui, olha, essa aqui é uma bailarina, ó. Ela tem um movimento de girar também, que nem uma bailarina. Ó, isso é uma bailarina. Essa aqui seria o seu arco, tá? E aqui seria o bocal, onde entraria tudo. Eles podem ficar tanto em pé, dependendo de como vocês quiserem. Ele pode ficar tanto assim, mas se vocês utilizarem esse mesmo tipo de microaspersor, eles podem ficar presos também assim. Ui, nossa, prendi tanto que caiu, olha só. Se vocês quiserem, também podem ficar... Nossa, tô ruim no negócio, hein? Que eu não quero aprender muito. Tá, vamos lá. Entrou. Tá. Se vocês quiserem colocar, eles também podem ficar desse jeito aqui e vocês podem fazer a instalação do seu viveiro. Então, a água, em vez de ser como está aqui, ela vai ser para baixo, ela vai formar um raio aqui e ela vai molhar de cima para baixo e não se você tivesse com uma haste. Aí, o que acontece? Quando esse está instalado, olha, esse microtubo vai entrar no lugar deste que tá aqui, mas acho que eu já instalei ele aqui, deixa eu ver, já foi. Vou estragar ele, então deixa ele aqui. Então, esse microtubo, se tivesse um outro orifício, eu instalaria ele aqui igual eu mostrei para vocês, que seria um ponto que tem aqui. Então, esses são as partes que você tem sobre o sistema de microaspersor, que é diferente desse daqui, que ele é igualzinho a esse, mas a sua bailarina ele tem a vazão maior. E também, se vocês visualizarem, também tem cores. Esse aqui dentro é azul. Esses seriam os seus microaspersores. E aqui, pessoal, seriam os seus difusores. Não possuem, tá? Não possuem, em hipótese nenhuma, movimento giratório. Ele já é estacionário. E olha só, se vocês olharem bem aqui, existe um orifício, dois, três orifícios. Então, cada ponto desse daqui, aqui é fechado, tá vendo? Olha. Então, aqui é fechado. Então, cada saída que está aqui, isso aqui seria os seus orifícios, para onde iria sair o seu jato de água. Então, também teria como fazer a sua irrigação. Ele não vai movimentar, mas existe também esses emissores aqui, que ele é totalmente vazado, então não me formaria um raio, então depende da sua necessidade. E também são conectados da mesma forma que vocês viram esse daqui, pessoal, do mesmo jeitinho, da mesma situação, também tem uma haste ali, tem um microtubo, é igualzinho, do mesmo jeito, não muda nada. O que a gente aprendeu lá no nosso professor muda para esse aqui também. E esse daqui são os nossos spray jet. Diferente, olha só, tem aqui, tem essa parte aonde sai a água. A hora que bate a água nesse ponto, ele vai sair pelos orifícios, são 2 orifícios que tem aqui, e ele vai fazer esse formato de irrigação que está aqui, tá vendo? Olha. E aqui, olha só, são bem fininhas, tá? Ele vai realizar o molhamento. E ele também usam te proporcionam também a umidificação do ar e diminuir a temperatura, isso quando utilizado em estufa, em viveiro. E esses daqui, os nebulizadores, pessoal, ele vai fazer o quê? Ele vai soltar uma névoa, esses nebulizadores aqui, olha, eles vão soltar uma névoa. Esses aqui bem finas, esses aqui também são bem fininhas, mas esses aqui é mais fina ainda, esses daqui. E ele vai fazer o quê? Também vai umidificar o ar, tá? Esses aqui vão umidificar o ar. E também vai baixar a temperatura se tiver em estufa, em viveiro, em um ambiente que vocês queiram fazer isso. E não possuem também movimentos giratórios como o microaspersor. Esse aqui trabalharia também com baixas pressões, com baixas vazões. E teria funções parecidas com o spray. E nós chamamos de nebulizadores, aí seriam nossos spray, por causa dos orifícios que vocês estão vendo bem aqui, seriam essas diferenças de orifícios que vocês estão vendo. Não sei se eu consegui falar todos os tipos de
de aspersores, desculpa, de gotejamento com vocês. Não sei se eu consegui falar todos os microaspersores com vocês, microaspersão, mas aqui alguns exemplos, alguns tipos, para a gente entrar agora na parte de seleção mesmo, de exposição no campo. Vamos falar agora, nós vamos falar sobre continhas. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre como eu vou colocar esses emissores, que tipo, qual, de que jeito, como vou funcionar. Vou colocar com uma linha, duas linhas, com 1 ou 2 emissores. Vou falar sobre as continhas com vocês. Nessa, agora tem continha, agora são mais 2 aulas de seleção, de exposição no campo. Depois disso, depois de 2 aulas, nós vamos cair dentro de dimensionamento, que eu acredito que vai ser mais 2 ou 3 aulas no máximo, e a gente encerra essa parte de irrigação localizada. Espero vocês na próxima aula.